nessa. Podcast Simplesmente Corra, mais uma vez aqui no ar, com uma dupla mais que especial, né, Thaisa? Quem vem pra mesa com a gente dessa vez? Vou falar o nome dela primeiro. Aline, Leandro, dois amigos queridos, corredores e ídolos. Sejam bem-vindos. Obrigado, muito obrigado. É isso aí. A história hoje é maratona. Tem 100% de maratonistas na mesa, né? Eu, Thaisa, Aline, Leandro, maratonistas. Mas o lado de lá, Thaisa, ele é mais pesado. Né? Ou depende. Mais leve. Isso, mais leve, pode ser. Se pegar a média, dá mais leve. Mas essa dupla tá com a gente há um tempo. E no último ciclo de maratona deles, classificaram para Boston. Coisa extraordinária. E é esse papo que a gente vai ter hoje, né? Contar um pouquinho desse ciclo, não só desse, mas também de toda a história deles dentro da corrida, especialmente da maratona. Então sejam muito bem-vindos. Vamos lá, apresentem-se. Primeiro a Aline, depois o Leandro pela ordem, né, Leandro? Vamos lá. Aline, seja muito bem-vinda, vamos nessa. Obrigada, então eu sou a Aline. Estou na Just desde 2022, né? Em primeiro lugar, eu agradeço o convite. O Léo já é nosso amigo, a Thaisa também, né? Antes da corrida. Então, obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui. A Aline é conhecida como Aline mãe, eventualmente, né? Tu uma olha assim, meu Deus, Aline. Tá? Aline, mãe, funcionária pública, esposa, tem um monte de atributos antes de ser maratonista, certo? Sim, como todas as mulheres, né? Podíamos só atuar com a corrida, né? Mas não. Temos outros atributos. A parte mais fácil é a corrida, né, Aline? Vamos combinar. Temos outros atributos. A corrida mantém os outros em equilíbrio. Boa, muito bom. Vamos lá, Leandro, conta um pouquinho, fala quem você é, se apresente. Tá bom, eu sou o Leandro, estou no mundo da corrida há pouco tempo, há 3 anos praticamente eu treino, mas sempre gostei de correr desde guri pançudo. Eu me recordo que era uma das atividades que eu mais gostava, era sair correndo por aí. E na Justin Run a gente está há 3 anos também treinando, né? Agora eu não corro mais, eu treino. Boa. Existe uma diferença, acho que bem grande e peculiar nessa atitude. Sim. E é isso aí. Maravilha. Leandro também. Vários atributos. Não é só corredor. O cara classifica para Boston, ele troca de estágio, mas ele segue empresário, pai, marido, enfim, tem vários atributos aí dentro da cena e equilibrar toda essa rotina talvez seja um dos grandes pontos, né? Importantes dentro dessa cena. O Leandro já citou ali, hoje eu não só corro, eu treino, né? Treinar, né? Entrar dentro de um ciclo de treinamento é um negócio muito diferente de correr, né? Isso. Correr tá dentro dessa cena, mas treinar geram vários outros passos. Como é que o esporte... O Leandro deu uma pincelada, mas como é que o esporte se estabeleceu na vida de vocês? Eu conheço bastante dessa história, ela é riquíssima, então esse passo da primeira formação, né, dos primeiros passos dentro dessa dinâmica do movimento, de se ver treinando, se perceber dentro de uma modalidade ou de uma prática esportiva é muito importante. E a Aline tem uma história muito, muito, muito legal que ela precisa dividir com todo mundo, que é o start dela no esporte. Então, Aline, vamos tentar puxar por aí e desenhar esse caminho até a gente chegar lá na classificação. Tá. Então, felizmente, né, o esporte realmente entrou na minha vida bem cedo. Eu fui uma criança com asma e ainda tenho asma até hoje, eu tenho que tratar isso. Então, já entrei na natação bem cedo, que é clássico, né, a natação. Natação e balé, né, eu fiz desde pequenininha. E eu sou temporã, né, sou filha temporã, tenho 3 irmãos mais velhos. E pelos meus 10, 11 anos, o meu irmão mais velho, que é o Álvaro, nós temos 12 anos de diferença, o Álvaro, que sempre foi ligado em esporte, em se exercitar, em atividade física, cursou educação física, ele conheceu o triatlon e entrou no triatlon, né?
E começou a treinar, e como eu já fazia natação, ele me incentivou a ir, né? Eu era muito novinha ainda, o triatlon na década de 90, vocês Espetacular. sabem que não era algo tão difundido, era estranho, né? As pessoas, amigas minhas mesmo, da idade, não faziam ideia o que era isso, né? Mas o Álvaro conseguiu me inspirar e me levar junto com ele, e eu comecei a treinar com ele. Ganhei uma bicicleta e comecei a participar de provas. E isso foi dos meus 11 até quase 17 anos, Olha que legal. né? Eu pratiquei. Aí, ali pelos 17, eu já tive a oportunidade eu acho, de compartilhar isso com vocês. Né? A minha família, a gente tinha a situação, meu pai era alcoolista, né? A gente vivia essa situação que impacta muito, né, na nossa Sim. rotina, né, na dinâmica familiar, assim. E hoje eu vejo que quem sofreu mais foi meu pai, mas a gente sofre bastante. Naquele período eu queria muito, ali que estava se aproximando o vestibular, e eu pensava, eu queria sair, sabe? Eu queria ter a minha independência. Uhum. E eu comecei a pensar, eu já pensava em fazer direito, meu pai acabou me inspirando a fazer direito, né? O meu pai era advogado, era procurador federal. E eu tinha essa vontade naquele momento, e eu pensei, o triatlon demanda bastante tempo pra gente treinar, né? Ocupava bastante tempo da minha rotina. E eu pensei, agora eu acho que é o momento, né? Eu vou focar no estudo. Eu decidi parar, e Uhum. eu nunca deixei de fazer atividade física, mas eu nunca mais nadei, nunca mais pedalei, nunca mais corrida ali, né? Daquele momento eu fui estudar, então, fiz vestibular, a vida se desenrolou, eu casei, infelizmente minha mãe ficou doente, perdi minha mãe, troquei de profissão, passei no concurso, né? Logo que eu me formei, eu passei no concurso, mas depois acabei pedindo exoneração. O Caio, a gente viveu uma situação difícil com o Caio, em seguida da minha mãe, né? Atravessamos isso, éramos recém-casados. Tive a Helena, tive o Antônio, e o Antônio foi. Eu brinco que o Antônio, se fosse o primeiro filho, seria o único. Porque ele. Aí, Antônio, tu Não, veio pra tadinho. mesa, brother. Ele tinha muita dificuldade de dormir, assim, Sim. né? Foi um período bem difícil, assim, dos primeiros anos do Antônio, mas ele é uma criança que recompensa cada minuto que a mãe não dormiu, Um amor, filho. né, cara? Né? Ele é um querido, então, hoje, meu Deus, cada minuto que a mãe não Nadador, dormiu é hein? recompensado Antônio nadador. pelo Antônio. Nadador. De peito. Diz a professora dele que ele pode ser um Viu? medalhista de Aí, nado ó. peito. Então, mas assim, né, Léo, transcorreu todas essas situações, né? Perdi meu pai também, acabei perdendo meu pai, acho nova, né? E quando passou tudo isso, eu tava já chegando quase nos meus 40 anos. Eu tive o Antônio com 35, e ali foi um momento que eu comecei a questionar, assim, eu acho que vem isso para a mulher de um modo geral até nessa fase. Aí a Aline, que não é mãe, que não é filha, que não é esposa, o que a Aline gosta? Parecia Olha que aí, estava ó. faltando alguma coisa, sabe? Eu Uhum. sentia, assim, que estava faltando alguma coisa. Uma paixão, algo, né, que eu fizesse só para mim, né? Teu momento, pra né? Aline, assim. E o Caio já estava correndo, Sim. né? O Caio já estava correndo, mas eu confesso que ali eu não acompanhava tanto o Caio, porque eu estava naquele turbilhão ainda dos filhos pequenos. E o Caio sempre muito participativo, né? Mas acaba que a mãe pesa um pouquinho mais pra mãe, né? Mãe é mãe, né? E eu resolvi ali voltar pra academia, que era algo que eu nunca deixei de me exercitar, mas eu fiquei muitos anos treinando em casa, no condomínio, com o professor. E ali eu decidi, não, vou voltar pra uma academia. E aí lá na academia tem uma aula assinada pela Just Run. Eu acabei fazendo algumas aulas, caí na esteira um dia, não sei se ela vai lembrar disso. Pô, não lembrava? Mas, Vamos buscar as câmeras. Foi, eu assim, gente, eu vou voltar a correr, eu quero voltar a correr fora, na rua. E eu ia fazer 40 anos em março, e eu falei, eu vou estar correndo nos meus 40 anos, e eu acho que foi janeiro ali de 2022, isso, eu comecei então a pegar as planilhas. Sim. Aí tinha a provinha lá da Track Field de Vila Romana, Isso, foi a primeira que eu isso. fiz 5 quilômetros, e foi muito legal, o Caio foi, porque já estava correndo. A Helena e o Antônio correram Correram a essa provinha prova. Kids, né? Verdade. Isso. E, nossa, eu me animei muito, assim. Aí esse ano teve a viagem de Buenos Aires, tava já rolando esse, né? Isso. Que ia ter essa viagem, a turma que ia. E eu pensei, meu Deus, será? Mas eu acabei de começar a correr um 21, né? Era em agosto. E
coach falou, dá pra ir. O coach já sabia do histórico de atleta. E aí eu fui, me engajei nesse treino pra meia, foi desenrolando, né, tudo bem, essas pessoas maravilhosas que a gente conhece. E quando a gente foi para Buenos Aires e eu terminei essa prova, até eu trouxe essa medalha, porque realmente essa prova é um marco, assim. E eu fui escrever sobre a prova, porque isso faz parte da corrida, a gente pegar uma foto e refletir, escrever sobre provas, né? Mas aquele momento foi tão marcante, eu cheguei tão emocionada naquela prova, e o sentimento que me veio, assim, era, nossa, eu consegui puxar um pedacinho da Aline lá de trás, eu escrevi isso, né? Sim. E realmente porque representava isso pra mim, sabe? Ter buscado aquele contato que eu tive com o esporte que eu gostava muito. Inclusive, eu prestei vestibular para educação física. Olha, Eu passei para educação física na UDESC, mas eu acabei, não, eu vou fazer direito, né? Eu acabei optando, mas é porque eu acho que eu gostava tanto do esporte que eu ainda cheguei a prestar o vestibular, mas não fiz. Mas então o sentimento era esse, sabe? De trazer aquela Aline que gostava tanto daquilo, mas nessa fase tão diferente que eu tenho a minha família, e a minha rotina sou eu que faço, né? sim. Uma fase mais calma, assim, da vida, eu diria, né? E isso veio, assim, um sentimento de gratidão tão grande, assim, de tudo que eu vivi. Era tão difícil também aquele período, porque a adolescência é difícil por si só, né? E eu tinha um contexto, né? Algumas circunstâncias que dificultaram ainda mais. Mas, e ao mesmo tempo, e aí esse contato, esse resgate aflorou, assim, uma perspectiva, uma nova perspectiva, acho que deu um novo sentido, assim, e trouxe essa gratidão muito grande, nossa, de como foi importante aquele Espetacular, contato, né? como aquilo me ajudou na disciplina que eu desenvolvi, que eu depois estudei para concurso, né, e hoje, né, passei em outro, hoje já estou em outra carreira, para mais resiliência, assim, então foi tão maravilhoso aquela prova e vir isso à tona, assim, sabe? Aham. Foi uma coisa, assim, que trouxe um bem tão grande, uma cura, assim, de umas inquietações, assim, eu acho que eu tinha, sabe? Muito legal. Então, foi maravilhosa. O resgate da corrida, pra mim, foi incrível, assim. Foi Meu algo Deus, só que me fez história, né? bem. Pra gente já começar o negócio. Viu? Falei, eu comecei a engasgar já no começo do podcast, Pois é. gente. Calma, deixa isso da metade pro final, né? Mas muito bom, a história bem bonita de início, Aline. Meu Deus, inspira muita gente. E ó, a galera vai escutar esse podcast correndo e escutando nos longões, né? Muito Que legal. bom, tomara que inspire Não, alguém. vai, e tem muita Não tenho história. dúvida. E tem muita história depois pra gente seguir contando dessa tua passado, esses Sim. turbilhões todos, essa tua evolução. Sim. E agora, Leandro, depois dessa bomba toda, Essa pedrada. conta. Agora, Que é o como tu seguinte, começou? Isso aí é tática. A gente já sabia, precisa prender o público. Claro. Né, Leandro? Tem que ter uma Agora história ninguém mais nos emocionante. larga. Vamos Isso. aqui, vamos falar qualquer coisa agora. né? Dizem que os A gente primeiros combinou, minutos... né, Léo? A gente Combinado. combinou que eu ia... Os- O roteiro o primeiro- tava super alinhado, a gente tava brincando isso aqui. E o roteiro, João? Tem roteiro? os primeiros minutos é o que vai prender a galera depois, né? Então, vamos nessa, conta um pouquinho do teu início todo, Leandro, como foi, como que você começou, da onde veio esse start, pra chegar onde você tá hoje. Tá bom, vamos lá. A minha história, acho que eu sou natural de São Bento do Sul, interior do estado de Santa Catarina. Então, eu saí de casa muito cedo, eu sempre fui uma pessoa extremamente determinada e sempre corri muito atrás dos meus sonhos e objetivos, assim. Então, hoje não é normal, né? Eu saí de casa com 14 anos de idade e Imagina. fui correr atrás da minha vida. Então, enfim, morei em colégio interno, morei em São Paulo, morei em Curitiba, Estados Unidos, Canadá, voltei, montei uma loja, vendi a loja, casei, vim a Florianópolis, que foi o local onde que eu tô desde 2010, aí praticamente há 16 anos, onde que estou construindo a parte adulta da minha história, Sim. onde que as coisas, né, tive filhos, Família, né? amigos, né, empresa, onde que tem realizações em níveis empresariais e, como a Aline também comentou, acho que o esporte, sempre gostei muito de esportes, mas nunca fui uma pessoa extremamente
ativa em um determinado esporte. Então, mas a corrida sempre foi o esporte que mais me atentava. Eu sou uma pessoa extremamente disciplinada, eu gosto de acordar cedo, de buscar, e correr é aquele momento, como a Aline comentou, é o momento seu, né? Ele tem uma característica muito única, muito embora muitos treinos você faça às vezes em grupos, mas assim, ainda assim no grupo você tem um momento individual ali, onde que tu tá tendo que sobreviver eventualmente em determinada fase do treino. Você é a máquina, né? É isso aí. Exatamente, você depende de ti e dos seus pensamentos para te levar para onde que você quer chegar, né? Então, a corrida, ela te ensina muito a superar esses momentos ruins, essas dificuldades, e eu levo isso muito pro meu dia a dia pessoal, assim, né? A gente tem uma vida muito ativa, tem muitos problemas. Eu trabalho com obras, então canteiro de obra é um canteiro de problemas, então assim... e o dia a dia da corrida ali, os pensamentos, a forma que tu encara, a forma de tu solucionar os objetivos, a corrida ela muda muito. Então, em 2016, 2015 eu comecei a correr. Saí, em 2016 minha filha nasceu e ali eu parei. Então eu fiz acho que 2 meia maratonas até ali, e daí parei, entrei na função de apoio, No modo pai. e fui me dedicar mais exclusivamente né, ao lado profissional, ao lado família. E basicamente, depois de um tempo, a gente começou a entender dentro da empresa que o esporte era muito importante, e conheci a Just Run num momento muito especial, que é onde que nós estávamos querendo inserir uma atividade coletiva para instigar as pessoas a fazer esporte. E ali a gente ofereceu para quem quisesse, num desafio, que seria correr uma prova da Oakberry em maio. Maratona, isso mesmo. Isso, não necessariamente era meia, meia, podia ser, cada um poderia escolher o evento, né? O evento. O seu objetivo. E a gente conversou com alguns treinadores, e o Léo prontamente foi a pessoa mais empolgada em pegar essa causa e tentar instigar as pessoas ali dentro da empresa a realizarem o seu desafio pessoal, né? Não importava o tamanho que ele fosse, mas o objetivo era... E é um movimento que ocorreu em 2023... Eu acho que foi em 23, o primeiro, 24. 23, aí 24 já... E aquele ano o objetivo, a gente pagou ali durante um período de 6 meses para todos os funcionários que quisessem participar, e ali eu também entrei dentro do mundo da corrida, e eu tinha um sonho, assim, era um sonho, acho que desde criança eu me recordo que eu falava para mim que um dia eu queria fazer a maratona de Nova York. E naquele ano ali, acho que foi 24, eu falei, 24 eu vou fazer a maratona de Nova York. E eu vou realizar esse meu sonho. Então eu me inscrevi, paguei, e depois que eu falei, olha, eu tô inscrito lá Vamos resolver. Toma essa bomba. Volte. Vamos resolver essa parada aí. Agora eu tenho esse desafio, esse objetivo aqui, que eu vou cumprir ele, não custa o que custar. Então... aí nisso, né, mas eu tinha um histórico de corrida já, não era uma pessoa iniciante, eu tinha já, então no ano de 2024 eu me propus a fazer 2 maratonas, que foi a Oakberry não, a meia maratona. Fez a meia, fez a maratona de Floripa. Isso, em agosto, e em novembro, Nova York. Então, isso. Foram os 2 desafios do ano ali. Então, Floripa foi para dar aquele start, e em Nova York foi uma realização de um sonho. E eu achava que só iria correr em Nova York, tá? Porque eu falei, vou fazer uma maratona, mas é Nova York que eu quero fazer. E ali, acho que o bichinho da corrida picou, e eu mudei minha vida familiar em torno da corrida também. Tive vários conflitos dentro de casa. Não é tudo tão simples assim, não é? Mas acho que minha esposa, ela foi compreensiva, ela entendeu que isso era importante para mim. Sim. E hoje ela me apoia, né? Assim, mas no começo foram momentos de ajustes, vamos dizer assim, dentro de casa, até que ela compreendeu que aquilo ali, de fato, era muito importante para mim. Não adiantava... brigar contra isso, ia ser mais problemático, e se ela achasse uma maneira de estar junto e não contra, então... Maravilha. Esse é E depois viu que tudo melhora em volta, fica, né? Porque aí tudo fica bom.
né? Aí ela encara, pô, segue correndo, amor, pelo amor de Deus. Lá em casa, se eu não correr, maluco, Eu jogo ele, vai dar uma corridinha. alguém vai se dar mal. O problema é que a gente tinha uma vida social muito mais ativa e como eu busquei e busco performance, eu tenho que abrir mão de muitas coisas, às vezes que essa vida, né, social às vezes não te permite. Então minha rotina eu acordo praticamente quase todos os dias 5:30 da manhã. Então tu começa, mas você não consegue dormir meia-noite, 1h da manhã e outro dia tá acordando cedo, né? Então essa balança não fecha. Então tu acaba escolhendo os programas, a bebida. Acho que isso é muito legal a gente falar, né? Porque por mais que a cena esteja super aquecida, né? Isso é o que eu comentei com eles nos bastidores aqui. A maratona é um negócio muito determinante e muito sério, né? A gente tem aí uma cena super aquecida, então algo, às vezes, vamos lá, temos que ter cuidado com as palavras, mas meio que banalizar a maratona é um negócio muito perigoso, né? Então, há essa dinâmica toda de equilíbrio no trabalho, de equilíbrio na família, na estrutura familiar, nos combinados, né? Em todas essas esferas, para de fato o negócio transcorrer com qualidade, com mais tranquilidade, porque é duríssimo. Um ciclo de maratona, seja... Aí estamos aqui na frente de duas pessoas que performaram de maneira extraordinária, não só no performar, chegar rápido, que é o que vocês conseguiram entregar lindamente, mas a entrega de uma maratona por si só é algo espetacular e extraordinário, né? A gente fala aí num cenário de 1% da população mundial e aquela história toda. Então, isso é muito importante ficar aqui muito, muito, muito claro, né? Não é fácil, não é simples, e por mais que eu seja muito criticado muitas vezes por isso, não é para qualquer um. Não é para todo mundo. Eu ia complementar isso. A gente tem o próprio slogan, né? Que a gente gosta da nossa hashtag ali, é o Simplesmente Corra. Porque dentro da Just Run a gente tem muito isso. A corrida é para todo mundo. Sim, a corrida é para todo mundo. Mas dependendo da distância que você vai optar em fazer, ela exige muito mais, né? É muito além. E a maratona, a gente precisa ter um cuidado. O Instagram tá aí pra dizer que todo mundo pode correr. Então, tem um blogueiro falando que fez 21 em 10 dias. Tem um outro... Então, acaba que todo mundo consome um produto que, cara, pra fazer a maratona é muito ajuste. É o ajuste da família, é o ajuste da alimentação, é o ajuste... Você faz, mas como que você vai terminar? Por quanto tempo você vai conseguir correr nesse formato, né? O que vai estar estragando dentro de você? A maratona é dura, né? Correr 42 é duro, treinar para uma maratona é duro, né? Então, acho que essa banalização me preocupa também um pouco, e a gente segue dizendo que sim, todo mundo pode, né? Sim. Mas eu acho que, como o Leandro comentou aqui, existe um ajuste na rotina de vocês, um ajuste que tem que se fazer independente do nível que você quer chegar na maratona. Certo. Quer correr a primeira maratona? Aí tudo bem, nem importa a velocidade, não importa, mas eu quero fazer a primeira maratona. Também precisa de muito ajuste. Você tem que dormir bem, você tem que se alimentar bem, você tem que... Às vezes uma pessoa que leva 6, 7 horas para completar uma maratona é muito mais sofrido do que a gente que leva 3 horas, né? Assim, tá muito mais exposto, exatamente. É muito mais tempo de exposição e... Tem a brincadeira com os atletas da elite, né? Eu queria ver o Kipchoge correr uma maratona em 4 horas. Provavelmente ia correr 100 quilômetros, né? Sim, sacanagem, mas é justo isso, né? Nível de exposição para quem tá lá, né? Sofrendo por muito mais tempo. A gente tem várias histórias dentro da assessoria, em cada história de cada maratona contada é uma história. Tem um grande amigo nosso que ficou quase 7, 8 horas, quase, né? Na mesma maratona em Nova York. Quem não sabe das histórias deles, cara... Imaginem a força mental desse maluco, né? Para seguir dentro da prova. Não, eu vou seguir, né? Vamos lá, com 4 horas, eu com 4 horas, 3 e pouquinho, Aline com 3 e pouquinho, Leandro sub 3 horas. Olha a diferença, né? Do tempo de exposição, do tempo que tu tá lá, né? Operando, fazendo, né? Os teus ciclos de passada, enfim, controlando frequência, controlando ritmo, se reidratando, se alimentando. Passou 8 horas tendo que
andar dentro desse processo. Então, tudo isso é muito importante a gente deixar sempre bem claro, né? Que o nível de organização, né? Dentro de uma rotina dessa maratona, ela é fundamental e ela é determinante para o negócio funcionar bem. A Aline comentou da história dela até a meia de Buenos Aires, que foi um ponto muito marcante, né, nessa cena. Mas, Aline, como é que depois dessa cena da meia, quando é que a maratona entrou nessa jogada? Eu tive a honra de estar lá. Pois nesse é, e eu dia. tive a honra de ter De o novo. coach junto na minha primeira maratona, né? Privilégio. Então, depois ali eu voltei a correr, então, 2022, 2023 a gente teve outra experiência que foi maravilhosa, que foi uma Nossa. viagem das meninas para Paris, que eu também trouxe a Ah, medalha de verdade, Versalhes. teve Paris Versalhes. E foi uma experiência incrível também de vida, assim, foi a primeira... Desculpa te interromper, mas abrindo umas aspas aqui. Essas meninas sabem fazer uma viagem pra correr, né? Elas só vão pra lugar legal, Só, né? Thaísa, né? A Tá Thaísa. na hora da gente aprender alguma coisa. Vamos se mexer, né? A gente não Tom? queria Se é pra correr só, vamos correr. A gente não queria correr só em Paris, a gente queria chegar, né? Em Versalhes, né? Sim. E então essa viagem também foi uma experiência muito legal pra mim, porque foi a primeira viagem que eu fiz sozinha depois de ser mãe, de casar, né? E com as meninas. E eu, assim, a maratona demorou um pouquinho. O Caio fez maratona antes de mim, né? Eu vi o Caio fazer a maratona de Florianópolis. E eu confesso, naquele momento, pra mim era algo inalcançável pra mim. Pra mim era assim, o papai é maratonista e vamos torcer o papai que vai o maratonista da casa. A mãe nunca vai ser maratonista. Se vira com esse título aí, cara. Parecia algo muito longe, assim, 42 quilômetros pra mim. Mas aí, 2023, então, teve essa prova, teve várias provas, né, fui fazendo, só foi sendo bom, assim, a corrida, e aí nesse ano, 2023, o Caio fez Blumenau, o coach tava lá também. Sim, estávamos em Blumenau. Lá em Blumenau foi algo que me tocou mais, aquela maratona, não sei porquê, mas eu tava com a Helena e com o Antônio lá, vendo aquela chegada. Eu vi uma pessoa chegando, assim, passando mal e outra ajudando. Álvaro chegou a fazer, na época áurea de Blumenau, a maratona não, né? Não. 90 lá, década de 90 ali, não. Não. Tá. E aí, então, aquilo ali me mexeu, assim, comigo. O Caio tinha ficado super doente naquela semana ali da maratona também. Ele se recuperou, foi lá e superou e fez aquela prova. Ali, eu confesso que quando terminou, poxa, isso aí deve ser legal a pessoa conseguir completar isso, né? E eu acho que foi um conjunto de coisas, assim. Como eu falei, a corrida estava sendo tão boa para mim, na minha vida, aquele momento, realmente, a corrida trouxe, né? Coisas tão boas, e eu ia fazer 42, eu não sei que momento que me deu esse clique, assim, gente, eu vou comemorar meus 42 anos correndo, porque isso aqui tá tão bom pra mim. Acreditem em vocês, ela foi um presente. tem mais de 42 já. Caminhando aí. Então, eu pensei assim, gente, vai ser um presente. Até eu lembro que eu falei pro Caio, mas será, né? E o Caio sempre acha que, claro que tu pode correr 42, né? Mas como não? E me deu aquilo, faz todo sentido, sabe? Pra mim fazia todo sentido aquilo, eu comemorar cada ano da minha vida agora correndo. Ela é muito modesta, né? A gente podia distribuir os dados aqui, né? Ela é muito VO2 e tudo mais, né? Então, eu botei aquilo, sabe? Assim, gente, eu vou comemorar correndo. Assim, algumas pessoas até eu lembro que falam, pô, mas que presente, né? Correr 42, isso é um presente grego. Mas pra mim fazia todo sentido, era um presente. Daí tinha já uma movimentação de Berlim, algumas pessoas, né? Sim, isso. Falando do sorteio, Alguns e eu falei, nossa, né? Alemanha, nossa, não conheço. Fechou, o Caio também se animou, era uma major, né? E eu assim, então esse vai ser o meu presente de aniversário, vamos para essa. Aí a gente se inscreveu, não fomos sorteados, mas era o meu presente de aniversário, a gente vai dar um jeito, atrás né? da agência. E aí fomos atrás da agência, e aí a gente tem assim um patrimônio da Just Run, que algumas pessoas acham que são patrimônio, né? E aí eu vou ter que falar do seu Tem Deco. plaqueta. Seu Deco é um patrimônio Just Run. Procura ter uma E eu plaqueta, lembro cara. que a gente comentou Seu Deco, que alguma agência que não tinha vaga tal, e eu lembro que o Deco, não, mas eu já viajei com a agência tal, e eu vou falar com fulano, e passou o telefone, depois fala com esse fulano. Ih,
conseguimos, e acho que todo mundo conseguiu, né? Todo mundo que Foi, quis da ir, galera que quis. conseguiu. Isso. E aí eu vivi aquele ano, 2024, essa experiência do primeiro ciclo de maratona. E claro, com medo, né? Às vezes eu pensava, nossa, será realmente? Agora o que que eu inventei, né? Que eu vou dar conta desses 42, mas eu vou. E eu acho que eu tenho encarado assim como um presente, deu uma leveza assim até Boa. para aquele ciclo, né? Uhum. Embora seja um desafio. Eu lembro do meu primeiro treino marcante mesmo, assim, o 24, porque eu nunca tinha corrido mais que 21, né? 21 era o meu Isso. teto. Então, aquele primeiro 24, depois o primeiro 27, é tudo. E aí a gente vai alcançando, né, as novas marcas e vai vendo que pode e vai encarando aquele desconforto e vai, nossa, eu venci, eu posso, eu vou para a próxima semana vai subir. E foi correndo tudo bem, acabei não tendo lesão nesse ciclo, né? Uhum. Desenrolou assim Primeiro. super bem. Então foi uma viagem maravilhosa. Tive o privilégio de estar com o coach na minha primeira maratona. Veja você. Leandra, tá em todas, E aquela né? Ó. prova eu curti muito, assim, sabe? Eu lembro que de última hora eu decidi não ir com fone. Eu ia correr de Muito fone, legal. eu acabei por algum motivo assim, não, vou deixar esse fone aqui no guarda-volumes. E deixei. E, nossa, eu fui batendo a mão de todas as crianças que estavam com cartaz, aquelas bandas que tem, né? Eu fui Correu curtindo. 48 Eu quilômetros, né, Leandro? levantava a mão, Sacanagem. não que eu não tenha sofrido, né? Mas a minha única Curtiu. meta, eu queria me presentear, completar a maratona. A gente até Sim. tinha conversado sobre fazer abaixo de 4 horas, porque eu tinha condicionamento para fazer abaixo de 4, então Uhum. era uma meta fazer abaixo de 4, mas a minha vontade era completar mesmo. Então, eu fui curtindo, assim, muito aquela prova. Foi uma experiência... Toda maratona é uma experiência diferente, né? E essa eu vivi, assim, tudo que passava ao meu redor e foi super emocionante, porque eu fiz A partir do quilômetro 27, eu dediquei 1 quilômetro para várias pessoas importantes da minha vida. Olha que assim. legal. Porque eu tinha lido que o 27 às vezes era ali 27, perto do 30, era desafiador, assim, faltava muitos quilômetros ainda e já estava muito cansado, né? Então eu fiz isso, eu dediquei, cada quilômetro eu pensava, né? Minha mãe, meu pai, minha família, fiz para amigos e eu fui me emocionando também. E como era um presente da minha vida, né? Então eu fui resgatando coisas, então foi uma experiência, assim, muito legal. Eu cheguei felicíssima, eu cheguei emocionada, mas eu já falei, né? Eu cheguei me achando a Mulher Maravilha. Nossa, eu sou maratonista. E Muito eu bom. tive a honra ainda de ser Insuportavelmente a corredora. maratonista, cara. E ainda, eu não sei, acho que por isso, assim, eu acabei ainda, não sei se por isso, né, coach, você me elegeu a corredora do ano aquele ano, né? Foi essa minha primeira experiência na maratona, foi incrível, assim, Demais. uma coisa só que eu queria falar, das pessoas quererem fazer muito rápido a maratona, e hoje a gente vivencia isso da rede social e de, pô, né, quem faz uma maratona parece que tem um maior destaque, né? E eu penso, assim, que tem que ser, como o Leandro falou, olha, meu sonho de criança fazer a maratona, tem que fazer sentido, né? Para você, não é Total. para ninguém, não é para... É tua realização, né? Perfeito, Aline. Então tem que fazer sentido. Tem que fazer Então, sentido para pra algumas pessoa, pessoas não lógico. faz sentido. Nossa, eu não Sim. tenho vontade de fazer maratona. Eu falo, nossa, é incrível o processo da maratona, né? O treino, aquele encarar ali o desconforto, permanecer ali no desconforto, e a disciplina que a E a gente gente é visto tem. como doido por muitos, né? É. Tem gente que Então, olha assim. o Na verdade, por processo- eu acho todos, que né? todo mundo vai sair Só tocado. entre a gente que a gente se aceita, É, assim, sim. os outros... Como algumas pessoas falam, mas que presente é esse? Isso, né? Então, eu acho que todo mundo vai se transformar se passar por um processo. Toda experiência transforma, Sim. né, as pessoas. Mas, às vezes, não faz sentido e tá tudo bem, né? Eu quero Sim. fazer... Mas, a minha experiência ali, para mim, foi algo fantástico, assim, fazer a maratona e todo esse contexto que eu tinha, assim, foi uma realização, assim, muito grande. Foi um presente mesmo, foi meu presente de vida, assim, Legal desses demais. anos todos. Legal demais. Muito bom. E uma pergunta que vou passando primeiro pro Leandro, depois a Aline responde também. Mas quando que vocês pensaram assim, eu posso ir para Boston e eu quero tentar Boston? Tipo, quando que veio esse gatilho, né? Só pra gente explicar, acaba que
a maratona de Boston é o auge, talvez, aí, né? No andamento de maratona, porque demanda de um índice de classificação por faixas etárias, então são índices que são muito difíceis, independentemente, né, da condição inicial de cada um, mas são índices de fato muito apertados e algo extraordinário, né? Então, maratona já está num campo áureo da corrida. Boston deve estar uns 3, 5, 10 degraus. Por isso que ele começou na mesa dizendo que o lado daí é mais pesado, entendeu? É porque o lado daqui não tem essa ainda, quero ir pra Boston. Aí, deixa o lado de cá tem mais estrelas. Para. Então, assim, essa é a pergunta. Quando que você pensou, ou, poxa, tá legal, acho que eu consigo, ou vale a pena eu tentar? Então, assim, eu comecei... Para mim, né, cada um é de um jeito. E eu coloquei uma meta quando eu entrei no mundo da corrida. Não sei por que algum louco me disse que correr abaixo de 3 horas era uma coisa difícil. E eu falei, se é difícil, é o que eu quero fazer. Então... É esse presente que eu quero me dar. Que presente. Que presente. Então, assim, o meu objetivo agora é o que me move, é o que me instiga, é o que me movimenta. Eu não sou uma pessoa que gosta de desafios e vencer desafios. Esses desafios não são contra outras pessoas, são puramente pessoais, entendeu? É superar um marco que é difícil para mim. Então, a minha primeira prova eu consegui terminar com 3 horas e 23, que foi Floripa. A segunda, eu tive muitas dificuldades, muitas câimbras, eu tive número 2 no meio da jornada, eu tive vários... Foi uma prova extremamente sofrida. Sofrida ao extremo, assim. Aí eu fui a Nova York, já com praticamente quase 6 meses depois, mas eu entrei em Nova York com muito mais maturidade, eu não me expus a uma velocidade tão grande no início, e fui... Nova York é uma prova duríssima Foi também, duríssimo, né? Mas ela foi mais fácil do que a primeira, porque eu coloquei uma velocidade de cruzeiro e fui, como a Aline falou, eu fui curtindo, foi uma experiência de vida, assim, no sentido de que eu tava realizando um sonho, de fato. Não, e a história que comentasse agora, né? Era a que eu queria, né? Exatamente. Então, era aproveitar até... Eu não tava preocupado com o tempo, eu tava querendo curtir aquele momento, e foi um momento desde a largada até a chegada, curtindo muito bem. Aí eu terminei em Nova York com 3 horas e 16 minutos. Aí eu falei, tá ficando mais perto do 3 horas. Então, assim, dá pra tentar. Só uma observação, né? A gente pensa que não, mas 16 minutos é tempo pra caramba. Então você, Aí no outro ano eu coloquei um desafio. Eu ainda não estava com a cabeça em Boston. Em 2025, ano passado. 2025, exatamente. Ano passado eu entrei com a cabeça em conseguir o objetivo de correr a sub 3 horas. E aí nós fomos a Porto Alegre, onde que foi um ano bem diferente. Eu treinei muito com o Caio daquele ano e a gente saiu para correr Porto Alegre já tentando alcançar o objetivo de 3 horas, ou sub 3 horas. Então, infelizmente eu quebrei ali no quilômetro 32 por aí, e consegui terminar a prova em 3 horas e 5 e alguma coisa, e o Caio conseguiu chegar em 3 horas e 1. 3 horas. Foi super bem, e aí eu falei, não, agora eu vou... Tava indo para Berlim naquele ano, esse ano agora em Berlim eu me dediquei muito mais durante o ciclo. Eu cheguei para a prova de Berlim me sentindo muito bem. Só que o dia de Berlim não me ajudou. Eu peguei uma temperatura absurdamente alta, assim. Absurdo. A gente largou quase com 22 graus e chegou 28, quase 30 graus aí na hora de chegada. Então, assim, eu terminei a prova em 3 horas e 10. Não quebrei absurdamente, assim, não cheguei destruído, mas assim, eu aliviei porque não fazia mais sentido. Não tem como, né? Exato.
que eu não Era ia pra conseguir. correr, nós corremos com 14, é isso, né? Entre 10, 14 no Friozinho. período, né? Eu acordo com 22. Era essa diferença. Aí o ano de 2020, né? Esse ano, aí eu terminei o ciclo de Berlim e eu já falei pro Léo, cara, esse ano eu vou fazer tudo diferente. Eu vou entrar já num processo de fazer com uma base muito forte. Então, assim, Uhum. a gente deu um mesinho ali de recuperação pós-Berlim e eu comecei a rodar 80, 90, 95 quilômetros por semana. E vim rodando essa quantidade, o 8, assim, até o ciclo de Porto Alegre, Porto Alegre. que foi onde que a gente teve o objetivo ali de 3 horas. Eu consegui completar a prova em 2 horas e 58 minutos e 20 segundos. Que dá... E aí, esse ano, obviamente, já era um ano onde que a gente já estava combinando o ano que vem, todo mundo para Todo mundo pra Boston, Boston. então um grupinho ali que já corre. Então, Boston, no início, eu já tinha lido alguns livros de Boston, eu gosto também de ler bastante. Então, assim, aí eu já comecei a sonhar em entender muito mais e apreciar o ciclo efetivamente de Boston. E aí mira Não era só o 3 horas, objetivamente nisso, né? E acaba que o negócio se constrói. De Porto Alegre, 20... A gente tem que ficar pensando mais. De Porto Alegre 25 para Porto Alegre 26, uma janela de um ano aí, muita coisa construída, né, nessa cena, né? Lá naquele ano de 25, o Caio classifica por 4 minutos, 3 minutos, né? Ele era é 3 e qualifier, 5. mas foi cortado Isso, por qualifier, aí cortado segundos, no né? Acho que foi qualifier, 40, Acho que não deu nem um minuto, Acho que quase cortou um por minuto, 30 assim, pouco menos de um segundos. minuto. Cortou por 30 segundos, se eu não me engano. Mas é porque era pra eu ir junto, entendeu? Tá vendo? É, E aí, a gente constrói um ciclo Porto Alegre 26 com um negócio espetacular. E- Nessa janela, Não, segue. nessa janela, aí a Aline corre mais uma maratona também. Sim, eu corri Chicago, daí foi a segunda, né? Isso. Depois de Berlim. Aí o bichinho pica, né, Leandro? Quando eu fiz a primeira, não pensei que eu ia continuar fazendo maratonas, mas é tão bom que daí a gente quer. Mas eu confesso até que a Chicago, o Caio queria mais. Eu até cogitei, será que eu não faço só no outro ano? Porque, como vocês falaram, o ciclo é pesado. E eu e o Caio, a gente, diferente do Leandro, a briga lá, o conflito é pra ver quem vai treinar antes de quem, né? Porque daí os dois treinam. Mas eu queria 7 da manhã, mas eu também queria 7 da manhã, então o nosso conflito é diferente, mas... por isso que ele nunca pode confirmar se ele pode. Rola um pedra. Eu acho que não era pedra, papel, tesoura, né? Mas foi uma grata surpresa. Deixa eu ver que horário que a Aline quer correr. Isso. Foi uma grata surpresa, assim, a vida ter trazido a corrida pro Caio e depois eu ter resgatado. Porque lá atrás, quando nós nos conhecemos com 17 anos, se alguém perguntasse daqui tantos anos o que vocês vão estar fazendo juntos, jamais imaginei que Nunca seria ia ser correndo, né? E pro nosso relacionamento acabou sendo muito bom, né? Ter essa paixão em comum realmente é muito legal. E aí o Chicago, o Caio que me levou, porque aí ele, não, mas se tu estiver lá e tu não tiver inscrito, tu vai te arrepender. E ele já estava inscrito no sorteio e eu acabei me inscrevendo no último dia à noite. Fica a dica. Eu fui sorteada e ele não foi. E eu fui sorteada e ele não foi. Boa. E aí eu lembro dele, nossa, bem chateado, porque ele não foi. Eu disse, não, mas Vamos né, dar um tem jeito. a agência, Não é vamos isso? pela agência. Aí resolvemos e eu pensei, nossa, eu fui sorteada, então agora eu vou fazer um RP, né? Vou melhorar um pouco nessa minha segunda maratona, posso fazer melhor. Mas eu comecei o ano já... Eu negligenciei umas dores que eu comecei a sentir já depois de Berlim. Demorei um pouco para ver, então eu acabei me lesionando nesse ciclo de Chicago. Eu fiquei 3 meses sem correr. Eu fiquei bem chateada no início, mas eu acho que eu consegui virar a chave rápido. E fui para elíptico, e fui para bike. E eu subia no elíptico e dizia, essa aqui é a minha corrida. Aí, E ó. eu tenho, assim, uma pessoa muito disciplinada em casa, que é o Caio, né? Que eu acho que a minha régua é alta de disciplina, mas ele é um pouco mais alto ainda. E ele também lesionou
e tava lá na bike, ele fez uma né, maratona bem, já tinha passado por aquilo, ele dizia, não, vai pra bike, vai pra elíptico que vai dar certo. Então, foi um ciclo um pouco, assim, ficou um pouco prejudicado com isso, mas eu não perdi a esperança do meu RP. E nisso, aconteceu essa prova de Porto Alegre, eu tenho que falar, porque eu estava inscrita lá em Porto Alegre de 25 para 21, era parte do meu ciclo. É verdade. E eu fui muito chateada, porque daí eu estava lesionada, nem consegui passar a inscrição para ninguém, porque foi tudo em cima da hora. E acabou que eu tive a oportunidade de ir só como torcedora. E acabou sendo muito legal essa minha experiência de torcedora. Porque, né, eu consegui ficar com todo mundo do 21 no sábado e torcer e machucar o dedo lá com o sininho de tanto bater o sino. E eu consegui ver o Caio correndo toda a maratona, porque, né, eu consegui ficar na torcida e acompanhar. E como o Leandro falou, eles já tinham ido, a gente tinha já uma expectativa de que eles iam fazer um RP lindo naquela maratona, mas a gente não sabia se ia dar certo. Pô, eles escreveram no mural, pô. Caio escreveu no mural, escreveu no mural. Mas a Thaísa tava comigo na chegada, o Léo tava correndo nessa prova, né? Aí era o meu aniversário de 42 anos. Isso, exato. Mas quem viu ali... presente. Aquela chegada do Caio, eu nunca vou esquecer. Assim, eu tenho a imagem dele na minha cabeça, eu tenho as fotos, mas eu tenho... Porque foi muito emocionante, né, Thaísa? Todo mundo se emocionou. Todo mundo chorou, né? Queria muito que o Leandro tivesse ali, o Leandro não tava, mas o Caio chegou dando tudo, assim, sabe? A expressão dele dava de ver, assim, cara, ele tá dando o máximo. E ele chegou sem as unhas, gente. Sim. Né? Dos 2 pés. E aquilo me marcou, assim, eu digo... Eu pensei até, nossa, será que eu já corri, assim... Dando assim, tudo, sabe? Não, certeza que não. Porque é muito até porque dela ia chegar junto com vocês, né? O VO2 dela já diz isso. Aquilo já foi uma coisinha que... Cara, eu pensei, nossa, será que eu já, né, eu vivi isso, assim, de realmente querer tanto e... Porque é difícil a gente ficar no desconforto, né? Muito, na maratona, a gente às vezes, não, vai um pouquinho mais devagar e vai chegar. Então, ali, aquilo me aflorou uma vontade, assim, de... Só que Chicago já estava comprometido pela minha lesão, mas ainda assim, quando eu fui, uma semana antes de Chicago, o Caio falou, Aline, Boston anunciou o índice para 2027, e essa nossa prova de Chicago já vai valer o índice 27. Eu disse, pô, mas eu acabei de me recuperar de uma lesão, se eu conseguir terminar a maratona, tá maravilhoso, né? E ele, não, só tô falando porque assim, esse teu índice aqui, eu acho que é tranquilo, eu acho que tu consegue. Sempre, né? E ele sempre tenta empurrar ela. Ele botou uma sementinha. Vamos para a água, ela está quentinha. E eu fiquei com aquela sementinha, né? Eu tava com receio por causa da lesão, não sabia se eu ia sentir dor, não, né? Mas, e aí, aquela prova tava um clima muito bom, é uma prova maravilhosa de fazer. Chicago é plana, o clima, né? Leandro passará por isso em breve. E aí foi desenrolando bem, né? Eu também dei uma segurada. Eu já estava um pouquinho ali, um pouquinho mais experiente, né? Mas era a segunda. E desenrolou bem. Quando eu vi ali a segunda metade, 21, que eu estava segurando aquele ritmo. E quando eu cheguei 3 horas e 42, né? Berlim eu fiz 3 horas e 54. Em Chicago eu diminuí 12 minutos. E o meu índice era 3 horas e 45. E, nossa, daí ali, aquilo, nossa, eu consigo, não é que eu consigo mesmo, né? Eu pensei, gente, eu posso realmente fazer esse índice. E o Caio não me perdoava por eu ter enchido a garrafa de água, né? Lembra dessa história? Porque eu falei pra ele que eu parei nos postos pra encher a garrafa de água. Ele, mas tu perdeu uns 2 minutos enchendo a garrafa de água. E ele não se conformava, né? Mas eu tava feliz da vida, assim, nossa, pra mim aquele RP foi... E ali eu vi assim, olha, realmente eu posso fazer esse índice para Boston. Sim. E começou a nascer a vontade, né? Ali, e aí o Caio também queria, o Caio já tinha ficado por muito pouco fora, né? E eu falei, era para ele me esperar, talvez, né? Para irmos juntos. Mas aí ali, quando veio essa vontade, a gente pensou, então, agora vamos fazer qual prova? Né? Tinha que ser estratégico também, porque a gente estava pensando no índice. E Porto Alegre veio com esse apelo de ser a prova mais plana, e é frio.
E aquela viagem da Just Run de Porto Alegre tinha sido muito legal, né? Foi muito legal aquela viagem, assim, é isso aí, vamos fazer Porto Alegre. E aí, como o Leandro falou, né, que ele já mudou a chave para o outro ciclo, eu já comecei esse outro ciclo daí com outra cabeça, assim, Sim. diferente. É bem diferente largar a prova pensando no tempo. Eu não tinha tido isso nas minhas outras experiências, então foi uma experiência bem nova, assim. E eu acabei tendo uma lesãozinha no final, né? Tava com receio, mas o ciclo foi bem diferente, né? Eu tive mais volume, eu treinei muito mais, eu tô fazendo, né? Me dediquei muito à fisioterapia desde o ano passado, eu faço fisioterapia direto, fortalecimento. Então, esse ciclo realmente foi pensando em tempo, né? E quando eu larguei lá, eu lembro que o Léo falou pra mim que já deu certo, já deu certo. Eu tava bem nervosa lá em Porto Alegre. assim. É porque aí a história, Porque- o jogo muda, né? Tu largar pensando que tu precisa entregar algo já te bota numa posição diferente. Isso, foi uma experiência diferente pra mim. Ali, aquele pensar, porque eu queria o tempo, né? E nas outras não tinha. Então, mas eu tava muito focada, assim, eu tava muito focada, eu tava consciente que eu tinha, né, que no início dar uma segurada, que eu tinha que também ver a minha lesão, porque eu fiquei 10 dias sem correr antes da prova, né? Só fui correr na prova. Tinha que sentir como é que ia estar. E aí, quando eu ajustei os primeiros quilômetros, eu fiquei um pouco na minha percepção, assim. E aí, quando eu vi que tava, o pace 4,50, 4,55, encaixou, eu disse, nossa, se eu fizer isso aqui, vai dar o índice, né? E aí, eu fui focada, assim. Às vezes, eu dava uma viajada, e aí o pace dava uma aumentadinha, e eu voltava. Não, Aline, vamos voltar, Aline, vamos Ô, voltar. Leandro, pergunta se ela encheu alguma garrafa d'água dessa Não vez. enchi nenhuma garrafa nessa. E aí, gente, eu tenho que contar também dessa maratona. E aí, eu fui. Eu acho até que tu colocou no meu feedback da maratona. Foi uma reguinha, assim, né? Eu fui Sim. constante. Oscilou, Vocês três, né? oscilou muito pouco, né? Eu mantive. Oscilaram Eu entrei nada. no cruzeiro, na velocidade de cruzeiro e fui. E aí, no final dessa maratona, foi muito legal, assim, porque um dia antes, a Estefânia, nossa querida amiga Estefânia, e que eu espero que vá para Boston também. Vamos ver. Ela, Tá no caminho. ela me mandou um vídeo, assim, um corredor falando de dedicar os últimos quilômetros para pessoas especiais. Eu tinha feito isso em Berlim já, vários quilômetros, né? Mas eu tava tão focada nesse negócio do tempo, Porto Alegre, que eu não tinha pensado naquilo. E na noite anterior ela me mandou. E ele falou: a partir do quilômetro 36, você vai dedicar para 5 pessoas muito especiais da sua vida. E daí ele fala, mas 36 com 5 é 41, né? E falta aquele 185 final. Ele falou, porque esse você vai dedicar para você, né? É seu, do seu compromisso, da sua dedicação. E foi tão legal, porque assim, eu fiz a prova toda muito concentrada, muito focada. E quando chegou no 36, eu lembrei disso e eu comecei a fazer. E ali me emocionei, né? Vem aquela emoção, porque a gente começa a lembrar, né, de pessoas. E o meu primeiro quilômetro foi para minha mãe, todas, que eu dedico sempre o primeiro é da minha mãe. E veio a emoção, mas depois né, foi passando, eu dediquei também para os meus irmãos, enfim. E quando chegou o último, que era o meu, nossa, ali eu me emocionei muito quando começou, porque às vezes a gente nem se dá conta também de se agradecer, assim, né? Nossa, eu conquistei, né? Eu abri mão de muitas coisas, né? A gente prioriza aquilo e abre mão de várias outras. Eu falo, né? Outros pratinhos que ficam de lado, e mãe sempre tem uma culpa, né? Em relação a filho, então a gente sempre acha que alguma coisa não tá fazendo bem. E aí ali eu me emocionei muito, assim, aquela chegada de Porto Alegre ali, muito legal, no final, né? A Beira-Rio. E eu sabia que eu ia encontrar vocês, porque eu sabia onde vocês iam, a gente já tinha combinado, né? E eu pensei assim, gente, não, eu vou chegar sorrindo nessa maratona. Porque a gente se emociona de alegria, né? As outras eu cheguei chorando de alegria, mas eu falei, não, eu quero chegar sorrindo, essa eu vou chegar sorrindo, eu mereço. E aí, ali, eu acho que eu já passei por vocês sorrindo, e todas as minhas fotos da chegada, assim, sorrisão, né? Porque então foi muito legal, assim, essa experiência também de correr focada no tempo,
E no final também consegui ainda, sabe, trazer isso e viver aquele último quilômetro, assim, né, agradecendo por eu ter conhecido, por ter conseguido, pelo merecimento, né, voltar em toda a dedicação que teve, assim. Então foi uma experiência muito legal e já sonhando com unicórnio, né? Aí eu já 3 horas. 3 horas, 3 horas e 26 minutos. 26 minutos. Vai, tá E aí, cara, essa viagem de Porto Alegre que foi, vocês viram, então, entendendo que foi muito bem arquitetada, porque sim, é uma prova rápida, sim, é a prova que mais classifica no Brasil, ela é extremamente plana, ela tende a ser extremamente fria. A gente ganhou um presente. Eu gosto de fazer esse discurso lá da nossa preleção, né? Assim, ó, quando dá tudo muito certo e o dia vai ajudar, eu já aviso antes. Ó, o presente a gente já ganhou, que foi o tempo que a gente não controla. Se tem algo que a gente não consegue controlar em momento algum, o Leandro passou por isso. Ele estava pronto para fazer o sub 3 horas dele, treinou maravilhosamente bem, fez um ciclo extraordinário e o dia, ele não era o dia, ele nunca será o dia. Tu nunca vai largar uma prova com 24, com 23, com 28 graus, né, para sub 3 horas, a não ser que tu sejas um corredor de 2 horas e 40. E aí tá tudo certo, vai chegar com 2,59, né? Mas Porto Alegre nesse ano foi um dia que começou com um presente e ele foi melhorando. Esse é outro ponto super pontual daquele domingo, né? Quando o sol ia começar a aparecer, deu uma nublado, uma se manteve a nublada. temperatura, né? Temperatura Ela não começou, fica- podia ter começado uns 5 Isso. graus a menos até. Isso, exato. Mas Mas manteve. pelo E menos aí- ela não aumentou, né? Já vou passar a bola para ti, Leandro, mas assim, eu tive talvez um dos momentos mais legais da minha vida como treinador. Vou tentar não me emocionar aqui, porque foi um dos poucos momentos que eu pude ver todas as chegadas. Porque na nossa maratona aqui, na Maratona Floripa, a minha maratona, eu brinco, a nossa, vocês me veem lá no 36, no 30, 33 e no 37, que eu fico lá no lugarzinho que eu gosto de ficar, porque daí eu pego vocês. Só que eu não vejo ninguém chegar. Porque não tem como. Né? Eu passo a turma das 3 horas, passo a turma das 4 horas, passo a turma das 4 horas e meia. Quando passou o cara das 4 horas e meia no 30, o cara já chegou e eu dificilmente chego em tempo do último chegar. E ali eu vi vocês chegando. Eu vi vocês passando 24, que estava programado também, um controlezinho, todo mundo passou bem. O Leandro não nos viu, foi correndo pro banheiro, deixou o professor desesperado, porque o cara não saiu, o banheiro Ele tava- não parou pra encher a garrafinha, ele parou pra esvaziar. Ficou mais leve. Quase. Se fosse a Dois. garrafinha, seria mais rápido. Mas Quase 2 minutos dentro do banheiro, eu achei que ele tinha passado mal. Tava eu e o nosso Seu maratonista da plaqueta, seu Deco, tava comigo, assim, cara, eu vou lá ver o que aconteceu. O cara não sai, daqui a pouco saiu ele. Eu lembro nitidamente, ele lembra, que daí foi a hora que ele me viu assim, calma. O cara saiu, sei lá, pra 2h20 de dentro do banheiro. Não, agora eu vou dar conta. Leandro, conta aí essa tua prova de Porto Alegre, que culmina num tempo extraordinário. O Caio passa um pouquinho antes, classificado. Você vem, né? Que daí era a minha intenção de o cara perdeu um tempo no banheiro. Como é que ele vai administrar isso? Que cara, é muito doido conseguir depois. E se passou pela tua cabeça, né? Pô, não vai, parei no banheiro, ferrou, não vai dar, né? E aí vi essas chegadas, vi a Aline chegando classificada, a Fernandinha chegando classificada, né? Sim. Todos eles chegando muito bem, com marcas pessoais batidas. Então, Porto Alegre, tradicionalmente, sim. é um ambiente propício. Eu acho que assim, né? Toda prova, toda maratona, eu acho que a beleza dela tá porque ela é difícil, né? Lógico. Então, assim, é sempre uma superação. Você está sempre. Ainda que você corra devagar para curtir, mas ele ainda está se superando de alguma forma, porque não é uma distância baixa. Então, quando tu está se treinando e buscando performance, buscando dar o seu melhor,
Não importa se o seu melhor é 3 horas, é 3 horas e meia, é 4 horas. Tipo, acho que isso não é relevante quando você tá né, você tem que se comparar com você mesmo. Então, para mim, eu tava entregando a minha alma, assim, como quase todas as maratonas que eu fiz, eu de alguma forma fui sempre no meu limite, ali, eu nunca, acho que salvo a de Nova York, assim, foi a única que eu não entreguei o limite que eu poderia dar, assim, quase todas elas, salvo a Porto Alegre, eu tive históricos de câimbras gigantescos, que eu tava correndo, cãibrando, e eu falava para mim mesmo, não paro, isso aqui não vai me fazer parar, eu não vou inclinar o corpo para frente, vou fazer qualquer coisa, mas eu não paro mais, assim, tipo, cãibra não me derruba mais, então só que obviamente se perde, né, a condição motora e tudo mais, mas Porto Alegre, tipo, essa treinar para esse Porto Alegre foi um ciclo longo, foi um ciclo onde que a gente viveu bastante coisa, então foi muita rodagem, muitos treinos difíceis, mas eu cheguei... Foi um ciclo bem quente também. Foi um ciclo muito quente, então... Bem quente na preparação, né? Foi, né, eu e o Caio rodamos muito e a gente estava muito acostumado a correr juntos. Então, assim, largar em Porto Alegre junto com ele era algo que era ótimo, porque a gente estava junto, a gente era parceiro, estava um controlando o outro, administrando o gel, a água, o pace ali, não se emociona. O Caio, quando ele tá na prova ali, eu brinco que eu tenho que ficar puxando o freio dele, que ele tá o tempo inteiro no começo ali, ele tá indo pros 4, calma, devagar, vamos. E aí, daqui a pouco ele tá de novo, eu dou uma freada nele. E assim, a gente largou, como tu disse, até os 24, a gente estava indo no programado. A ideia era sair os 10 primeiros quilômetros a um pace de 4:14. E aí, depois os 10... 4:14 dá... 4:15 dá cravadinho ali, ó, 3 horas. Isso, aí depois do 10 quilômetros, aí era a ideia passar para 4:10. E aí, os últimos, o planejamento era o salvo que der, entendeu? Para sustentar ou diminuir, assim. Então, esse era o planejamento. E eu lá no quilômetro... Tava tudo indo perfeitamente bem, assim. Lá no quilômetro 20, assim, começou a bater na porta uma sensação complicada de administrar, assim. E aí foi indo. Eu tenho esse problema, eu tomei Mosec, inclusive, para tentar segurar e... né... E aí, pô, eu me recordo que eu tava procurando esse banheiro há alguns quilômetros, assim, tipo, não achava esse banheiro de jeito nenhum. E lá, um pouquinho antes de chegar naquela curva onde vocês estavam... Esse banheiro ali, ele é prometido, porque a gente faz um arco, eles fazem um arco, assim, né, um contorno... Isso. Tu vê o contorno inteiro, o Leandro deve ter mirado, ele já... Então, assim, e um pouquinho antes, sei lá, uns 500 metros antes desse banheiro, o Caio enxergou um banheiro dentro de um estacionamento, assim, cara, que você tinha que correr uns 300 metros para chegar no banheiro. Ele falou, tem um lá. Eu falei, não é impossível, aquele ali não é um banheiro da prova, cara, tava muito distante deve ser algum banheiro perdido. Eu falei, não, eu vou mais um pouquinho. Aí, início, fazendo aquela curva, eu só enxerguei o banheiro, corri para dentro do banheiro e aquele momento a gente se separou. Foi. Novamente o Caio foi, no ano anterior foi mais ou menos assim, só que por uma cãibra. E aí eu fui pro banheiro, fiz o mais rápido possível, me limpei. Quando eu tava saindo, veio a segunda onda. Aí volta de novo, coloca que loucura. Vai pra segunda onda, se limpa, e aí sai novamente correndo naquele... Desesperado. E viu o professor aqui, ó. Calma, exatamente. Acho que eu saí 2 minutos, acho que o batimento cardíaco abaixou, foi lá pra baixo, eu tava... Voltou no nível básico e ali foi uma corrida de recuperação, de fato, assim, foi... Fez conta na hora? Primeiro, mais ou menos. Eu falei, não, eu só falei uma coisa, meus próximos 10 quilômetros eu só falava uma coisa. Não vai ser isso que vai me tirar do meu objetivo. Não vai ser isso que vai tirar do meu objetivo. Não vai ser isso que vai tirar do meu objetivo. Não vai ser... Eu só fui repetindo, como a Aline estava dedicando os quilômetros dela para alguma família, e o tempo inteiro dali eu só falei, não, agora eu tenho que ser mais forte, agora eu tenho que dar meu melhor, agora eu preciso atingir, e isso não é isso que vai impedir de eu chegar lá, não é isso que vai impedir de chegar lá, não é isso que vai impedir de chegar lá. E era o meu mantra. E eu me empolguei.
Aí eu saí do banheiro no quilômetro 24. Se tu olhar minha planilha ali, tu vai perceber que meus próximos 5, 8 quilômetros eu fui para um ritmo de 4. 4. Ali, 4, 4 e 2, 4 e 3, 4 e 2. Aí até que me dei conta, opa, eu tô indo forte demais. E aí começou a ouvir aquele alerta de cãibra. Começou a puxar um músculo aqui, começou a puxar outro músculo ali. E aí nesse momento você... 1 minuto do banheiro ele tirou nessa janelinha. E aí nessa dificuldade ali, quando começaram a vir os alertas de câmeras, me veio novamente toda uma história passada de muita dor, muito sofrimento. E aí eu só voltava a falar, não vou desistir, não vou, ainda que vier, não vou desistir, mas nisso eu falei, cara, eu preciso mudar minha dinâmica de corrida. Eu não posso, e as câmeras, os alertas de câmeras estavam vindo na panturrilha. Aí eu falei, o que eu faço para tentar aliviar a panturrilha? Aí nós fizemos aquele... um mês antes a gente fez aquele teste de análise de dinâmica da corrida. da dinâmica de corrida, e eu só me lembrava de uma coisa que tu tinhas comentado naquilo ali, que eu tinha que inclinar meu tronco para frente para estar numa corrida, vamos lá, um pouquinho mais eficiente. Mais eficiente, entendeu? Então, e aí inclinando o tronco para frente, a minha percepção é que eu ia mudar a musculatura pro glúteo aqui, eu ia diminuir um pouco mais a panturrilha, tentar forçar outro tipo de músculo. E aí, de fato, a panturrilha ela foi presente, esse alerta de cãibra até no final, mas eu sentia que os músculos da posterior e do glúteo médio, acho que ele começaram também a entrar mais forte na dinâmica de corrida, e cheguei assim, me sentindo super bem, consegui voltar, perdi 1 ou 2 quilômetros ali que eu deixei escorregar para uns 4,15, 4,14, mas voltei novamente ali para 4,10. E foi ele que esse ano fez todo mundo chorar. Ano passado foi o Caio, eu falei pro Léo, dá pra printar o vídeo que a Grace fez. Tipo, tem um pedaço do vídeo porque no vídeo aparece só você fazendo assim, mas né, eu tentei passar, sabe, quando você passa o vídeo assim devagar, eu falei, cara, tem muito print legal que sai foto. Então, assim, a tua assim, para, eu consegui, dava pra ver que era, cara, eu consegui. Eu acho que a ficha cai, né? Tipo, cara, eu dei conta. Porque lá era o objetivo, né? O nosso objetivo inicial, meu e do Caio, era concluir a prova em 2 horas e 57. Então, o planejado era 2 horas e 57. O Caio conseguiu chegar a 2 horas e 56. E eu fiquei em 2 horas e 58 e alguns quebradinhos. Indo ao banheiro. Isso. É mais extraordinário ainda. Mas, assim, a gente... Daqui a pouco a gente estoura até o tempo, mas são muitas histórias, né? Muita coisa legal. E volta tudo aquilo como a gente abriu o podcast. Falando da questão da banalização da maratona. Escutar cada história de cada prova que você fez, cada prova que você fez, cada maratona que você fez, só faz a gente acreditar mais nisso, né? Que a maratona, ela ensina, é uma distância que ensina muito. Em cada prova tua foi completamente diferente, te fez... Cada prova você se conhecia, aprendia a se conhecer mais. Muito do que você usa na prova seguinte é um ensinamento que já veio de uma anterior. Então, hoje a pessoa, aquele meme, né? Quem vê close não vê corre. Então, chegaram sobrando, a Aline chegou sobrando. Ninguém faz ideia das outras provas e o que vocês já passaram e o quanto vocês abdicaram, né, de outras coisas, mas o quanto de experiência vocês já seguiram adquirindo, correndo à distância, né, as tuas provas e o tanto de experiência que veio em cada prova, que fazem com que você consiga, nessa última agora, a tua percepção, como que fica a tua percepção de esforço? Daqui a pouco tu consegue entender que às vezes tu não precisa nem olhar o relógio. Cara, eu vou sair do banheiro, eu vou dar o meu máximo e assim eu consigo. Putz, vai começar a doer aqui, vai começar... A pessoa que nunca correu uma maratona, ou que nunca correu mais de uma maratona, ela não tem ideia disso. Ela não consegue se perceber. Então, acho que a maratona ensina em cada uma delas. E como o Léo falou aqui antes, não é só nós, né?
Nós somos humanos, então assim, são muitas coisas. É um conjunto de coisa que pode acontecer pra dar tudo errado, né? Pode ser que dê tudo errado. Mas aí como é que você vai reverter a situação? Como é que você vai fazer? Se não tiver esse mínimo de experiência, né? Por isso que eu digo, corredor de maratona, principalmente aquele que quer se desafiar um pouco mais, quer ir um pouquinho mais forte, né? E tem um limite de tempo ali pra cumprir, tem que ter muita experiência. Senão... Só concluindo esse raciocínio, né? Eu gosto muito de treinar. Para mim, o treinar, a maratona é só um detalhe. É o detalhe. Eu faço duas. Perfeito. Eu sou uma pessoa que eu passo minha vida inteira treinando. Porque eu corro 3, 4 provas por ano, não mais do que isso. Assim, 2 maratonas e 2 21 km, Dentro do ciclo. mas assim, eu treino 6 vezes por semana. Eu corro quase 100 quilômetros todas as semanas, assim. Numa disciplina, faça chuva, faça sol, eu tô correndo na esteira ou tô na rua. Então, assim, para mim a constância do treinamento é que faz toda a diferença. Vai Se a cereja do bolo. beleza tá A beleza nisso tá. aí, Aham. né? Não, a motivação, as metas é maravilhoso, né? Que nem tu comentou, é a terapia, né, Aline? Tipo, Ninguém a vê, minha né? terapia É a parte que ninguém vê. É a essa. parte que É ir ninguém ali vê. na beira-mar É e onde tá fazer aqueles construindo. quilômetrozinhos, porque a superação, o treinamento também a gente pensa os dias que tá muito frio, o dia que tu não dorme bem e tu vai lá e tu acorda e tu vai lá e cumpre, né, os teus quilômetros e tu consegue. Nossa, isso é fantástico, não é? Não tá só lá na medalha, no 42 no final, né? O segredo tá bem aí processo perto. Minha dupla, a gente ficaria aqui, olha, horas e muitos mais momentos e muitas outras histórias por dividir, mas a gente precisa encerrar aí, até pra gente guardar um pouquinho de história para possíveis outros momentos. Certamente a gente vai contar essa história da volta de Boston. Né? Boa. A volta de Boston. Mas queria que vocês deixassem para a galera aí, nessas considerações finais, assim, um pouco do real motivo, o real, né? A real mola motivadora e o que faz com que vocês se transformassem nessas máquinas aí, né? De motivação, de realização, de capacidade, enfim. O que vocês têm para deixar para a galera aí que está a fim de percorrer esse presente, né? Presente grego, né, Aline? Olha, eu acho que é um passo de cada vez, assim, eu acho, como eu falei, eu penso assim, né, que vai fazendo sentido para você, a gente vai se superando, e como eu falei lá no início, para mim 42 era inalcançável, e aí você vai, se propõe aquela meta e vai, pequenas metas, e vai cumprindo essas metas e vai vendo que é possível, e vai despertando a vontade, né? Como eu falei, Boston, lá nem sabia o que era Boston, né? Eu vi o unicórnio e nem sabia qual era o sentido do unicórnio, isso foi nascendo natural, né? E a corrida não é para qualquer um, o Léo falou, mas eu acho que quando você tem muito a vontade, desperta essa vontade, eu acho que sim, todo mundo pode correr atrás e ir, né? E eu, né? Foi isso que aconteceu ali, eu tinha foi plantada uma sementinha, e aí eu fui numa segunda maratona que, né, fez eu ir um pouco melhor, e aí despertou aquela, eu posso, eu consigo, eu quero, né, eu acho São que os o principal novos eu desafios, quero, né, eu acho que o que fez diferença para mim foi a decisão, eu quero fazer esse índice, né, eu quero alcançar isso, e aí o ciclo foi todo já diferente pensando nisso. Construir isso, né? Então, às vezes até uma coisa engraçada, porque às vezes eu não sei se eu reclamava, às vezes pro Caio de algum treino de tiro, alguma coisa, e ele, alguns momentos ele falava assim pra mim, mas tu tá treinando pra completar a maratona, tu tá treinando pra fazer o índice pra Boston. Ele me falou algumas vezes isso nesse ciclo. Eu falei, eu tô treinando pra fazer o índice pra Boston. Acaba que a gente vai contra, o jogo muda. né, a chavezinha dá uma virada.
Mas e quem tiver vontade, eu só digo que o processo da maratona é Precisa querer, né, transformador. Precisa querer, isso que eu falei, acho que é o principal, você. né? É querer, priorizar e saber que vai abrir mão de outras coisas. E como é o último quilômetro, tem que ser pra você, né? E O último quilômetro da prova. festejar muito, né? Muito Isso, bom. dedicar. É bastante dedicação. Muito Legal. bom. Tá bom, Olha. então a minha mensagem final, assim, acho que eu acredito muito que o esporte, ele é transformador, assim, tipo, ele em toda a sua amplitude. Uhum. Acredito que ele traz qualidade de vida, eu acredito que ele, né, não só hoje, mas amanhã, no momento onde que a gente vai ter uma certa idade, onde que vão termos outras dificuldades. E hoje, né, a gente já está numa fase madura ali, né, cara? Passamos dos 40 anos e a gente olha para o futuro e você quer encontrar qualidade de vida. Perfeito. E eu tento, né, dentro da empresa, das pessoas com quem eu convivo, a mensagem que eu tento deixar para as pessoas é que a gente, quando você faz alguma coisa que tu gosta, quando tu encontra uma atividade física que tu goste, se abrace ela e se dedique a ela, porque ela só vai trazer coisas boas para ti. Não importa se é a corrida, não importa se é natação, atletismo, a bike, enfim, você vai gostar de uma coisa, eu vou gostar de outra e tá tudo certo, não tem problema nenhum. O importante é a gente estar fazendo e se dedicando a essa atividade, porque isso vai fazer a diferença amanhã na nossa vida, né? Quando Perfeito. nós estivermos uma idade maior. E no meu caso, eu adoro a corrida, ela é um prazer do meu dia. Então, assim, levantar às 5:30 da manhã não é um fardo. É um dos momentos mais prazerosos do meu dia. Tá aí, ó. Então, eu acordo ali cedo, minha rotina. Eu sou uma pessoa que gosta de rotina. Então, para mim, tudo isso é o equilíbrio e onde que tudo está alinhado, onde que todos os astros estão certos. A dificuldade é quando essa rotina é quebrada, assim. Então, o esporte é isso, assim. Então, quem quer fazer, faça aquilo que de coração. Então, se minha esposa, eu te digo, ela não gosta de correr, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas hoje eu já vejo que ela já vai, às vezes, para uma academia mais esteira, já dá uma corridinha, já começa a tentar fazer alguma coisa, mas não por mim, mas é porque ela, vontade própria dela, eu nunca vou inserir. Muito bom, né? E acho que isso tem que ser uma coisa de cada um e tá tudo certo se não for a corrida. Para mim não tem. E só concluindo e fechando, assim, a maratona, né, especificamente, ela é desafiadora, ela é muito difícil, mas ela para quem gosta de desafios, é um desafio que vale muito a pena você se expor, assim, porque ela vai te ensinar, tu não vai sair dela sem ter algum tipo de aprendizado, você vai conseguir refletir, tu vai conseguir fazer alguma coisa que tu vai levar pro resto da sua vida, então... Uma linha de chegada de uma maratona é um negócio indescritível. Indescritível. Não só a linha de chegada. Aqueles metrinhos finais ali, eles são indescritíveis. Tá aí. Thaisa, considerações finais para essa dupla? Não, já falaram tudo, já falei o que eu acho da maratona, deles, de tudo. Eu acho que é uma história incrível, a galera vai se prender com a gente esse tempão, porque ficou muito legal. Nossa, gente, obrigada mesmo. Vocês são fera, sigam inspirando muitas pessoas. Como o Leandro falou, independente de tempo, ou enfim, a forma como vocês encaram isso, né? E é o se desafiar e fazer pra si mesmo. Então, muita história legal e incrível. Vai ficar um podcast sensacional. Ó, a galera vai adorar. Obrigado pelo convite também. Foi demais. Obrigado pela presença de vocês. Galera que nos assistiu aí, muito obrigado. Eu vou dar um chute aqui, mais de 12 ou 14 maratonas na mesa, muita informação legal e certamente um podcast aí para ficar gravado aí nas nossas memórias e também no YouTube. Podcast Simplesmente Corra. Não esqueçam, né, de seguir o nosso canal aí, ficar atento nas próximas edições e nos próximos episódios. E vamos nessa! Valeu! Boa.